As revoluções industriais contribuíram, de fato, para um avanço nos modos de produção, de forma a elevar o lucro de empresas, afinal, é isso que importa para elas. Em paralelo, criou-se uma relação homem-natureza, em que essa é uma relação de poder, na qual o homem exerce dominância sobre ela. Nesse sentido, a atividade industrial tem provocado sérias e graves mudanças que contribuem, de forma significativa, para o aquecimento global. Fatores como emissão de gases poluentes, sobretudo gás carbônico, desmatamento em massa, retirada de madeiras e florestas, resíduos sólidos acumulados em esgoto que contaminam o solo e os cursos fluviais, cooperam para a natureza e o mundo serem mortos, mesmo que não. A Terra é envolvida pela atmosfera, uma fina camada gasosa que permite que parte da radiação solar penetre. Para isso, essa camada contém gases chamados gases de efeito estufa, cuja missão é absorver parte dessa energia recebida e manter a temperatura média do planeta. Um dos principais gases do efeito estufa é o CO2, também conhecido como dióxido de carbono. Nos últimos séculos, a presença da atmosfera desses gases como CO2 cresceu e, portanto, a capacidade de reter radiação solar aumentou, subindo assim a temperatura média do planeta. Do mesmo jeito que uma estufa, por isso o nome. Consequência do aumento da temperatura global, a Terra está mudando. Desse modo, a escassez de água, a desertificação, o desaparecimento de lagos ou até o aumento do nível do mar são cada vez mais comuns. As consequências, espero para o futuro, são piores se não tomarmos medidas urgentes. Atualmente, temos à disposição de algumas soluções viáveis, como a reciclagem, o uso de energias renováveis, o transporte elétrico e a redução de embalagens de plástico. Gases poluentes e sua natureza. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, os principais poluentes atmosféricos são aldeídos de dióxido de enxofre, os quais são emitidos pela queima de veículos automotores, o dióxido de nitrogênio, que podem ser emitidos tanto naturalmente como pela atividade do vulcão e também pelo processo de combustão em fontes móveis e fixas, os hidrocarbonetos, que provêm dos processos naturais e industriais, o material particulado, que são emissores de amônia na agricultura e emissores decorrentes da pavimentação de vias, o monóxido de carbono, que é emitido também pela combustão, o ozônio, que provém das reações químicas entre o dióxido de nitrogênio e compostos orgânicos voláteis, na presença da radiação solar, e por fim os poluentes climáticos de vida curta, como o carbono negro, que é originado pela queima ao ar livre da biomassa, motores a diesel e de combustíveis sólidos, como o carvão e a madeira. E o metano provém da agricultura, da criação de animais, entre outros. E os hidrofluorcarbonetos vêm dos aerosóis, dos solventes e dos ar-condicionados e refrigeradores. As calotas polares da Groenlândia perderam 532 bilhões de toneladas de gelo em 2019. O número representa um novo recorde para este gigantesco território ártico. Isso ameaça acelerar a elevação do nível dos oceanos e o futuro de milhões de pessoas, segundo um novo estudo. Este degelo, equivalente ao conteúdo de 6 piscinas olímpicas por segundo, representou a principal fonte de elevação do nível do oceano em 2019. Estas são as conclusões dos pesquisadores publicadas na revista Communication Earth and Environment, no qual diz que o processo de degelo continuaria mesmo que a mudança climática fosse contida agora, já que as nevadas não compensam mais as perdas. Zonas costeiras com grande densidade populacional como Bangladesh, Vietnã, Holanda e a costa leste dos Estados Unidos também estão ameaçadas com o que pode acontecer. Cientistas publicaram uma pesquisa alarmante. O degelo da Antártica está 3 vezes mais rápido do que se imaginava. O que aconteceria se todo o gelo do planeta derretesse? Se o Ártico chegasse a derreter, por incrível que pareça, não aumentaria o nível dos oceanos. Isso se deve a um princípio chamado empuxo, intrínsecos aos fenômenos físicos. Por outro lado, se todo o gelo da Antártida e Groenlândia chegassem a derreter, seria catastrófico para o nosso planeta. Isso porque o gelo fica localizado acima de uma faixa de terra, o que ocasionaria um aumento do nível dos oceanos. Antes de explicar o fenômeno El Niño e La Niña, precisamos entender a situação normal. No Oceano Pacífico, entre a Austrália e a América do Sul, há a presença de fortes ventos alísios em direção à Austrália, que acabam levando a água quente da superfície do oceano da América do Sul, fazendo com que a água fria suba, resultando em um maior número de peixes, favorecendo a pescaria.
Então, o que é o El Niño? O El Niño é quando ocorre o aquecimento das águas do Pacífico, devido ao desaparecimento desses ventos alísios, causando alterações no clima e prejudicando a pescaria na América do Sul. E com o desaparecimento do El Niño, surge a La Niña, que é a situação normal, porém mais intensificada com a presença de chuvas e ventos mais fortes. E uma curiosidade é que tanto o tempo da duração do El Niño e a da La Niña são iguais. Uma pesquisa mostrou que 40% dos americanos não acreditam que o aquecimento global é um problema sério. Enquanto o assunto é quase unanimidade entre a comunidade científica, um grupo informal de políticos industriais chamado Cooler Heads Coalition trabalha para combater o que eles chamam de mito. Esse mito é conhecido por ceticismo climático e negacionismo climático, que referem-se ao pensamento daqueles que não creem no aquecimento global decorrente da intervenção humana. No Brasil, uma pesquisa mostrou que em julho de 2019, 15% da população não acredita no aquecimento global. Um exemplo de negacionista é o meteorologista inglês Piers Corbyn, que, segundo ele, o gás carbônico não causa o efeito estufa, e sim o aquecimento é provocado pela maior atividade solar. A Terra é o único planeta do Sistema Solar em que existe água em estado líquido, característica que, junto ao oxigênio e à temperatura média de 14 graus, torna possível a vida no planeta. Preservar o planeta é preservar a vida, não apenas dos seres humanos, mas de todas as espécies existentes. Afinal, se os recursos naturais não forem utilizados de maneira sustentável, as próximas gerações são colocadas em risco. Da mesma maneira, todos os cidadãos devem estar conscientes de suas atitudes, sabendo que é necessário cuidar de pequenos atos que, somados, podem fazer muita diferença. Conheça agora algumas medidas simples que podem ser adotadas para ajudar na preservação do planeta. Economizar água, não jogar lixo na rua, diminuir o uso de carro, usar menos plástico, comprar menos e consertar mais, separar o lixo e diminuir o consumo de energia elétrica.